Olá a todos, eu me chamo Humberto Borges e esse é o podcast do Clube PBS Ceará, um clube de network e informação em psicologia. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos com mais um episódio, estamos aqui de volta com duas psicólogas, uma que vocês já conhecem e uma outra psicóloga que é muito importante para mim, que é a psicóloga Stephanie, a psicóloga Mabel. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. A gente vai falar sobre transtornos mentais, a gente vai falar sobre psicofobia. Eu creio que vai ser um papo muito legal para a gente debater. Para vocês também, coloquem nos comentários aí no Instagram o que é que vocês acham sobre esse assunto. Mas vamos partir para a conversa. E aí, vamos lá, pessoal. O ponto dos transtornos mentais é o seguinte: o que são transtornos, tá? Transtornos é algo que afeta o pensamento, a emoção e o comportamento, causando prejuízo significativo na vida das pessoas. A definição de transtornos é essa. E aí, quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente pensa em algo que impacta a vida das pessoas. Algo que causa essa modificação no cotidiano, na rotina, e, de maneira geral, às vezes paralisa, às vezes dificulta vínculos interpessoais, ou seja, o contato que essas pessoas têm com pessoas queridas, com parceiros, com o próprio trabalho. E quando a gente fala em transtorno, a gente fala desse impacto relevante e intenso na vida da pessoa que afeta essas dimensões que eu comentei. E aí, a gente pensa um pouco também da necessidade de diagnosticar, né? Por que a gente deve diagnosticar? Por que isso é relevante? Por que isso é importante? E aí, Stephanie, por que é importante a gente diagnosticar? Por que nós, enquanto psicólogos, devemos nos preocupar com isso? Bom, eu acredito que a gente precisa olhar para duas vertentes, né? Primeiro, do ponto de vista de nós, psicólogos, profissionais da saúde, e do ponto de vista do paciente. Vamos falar primeiro sobre o ponto de vista do psicólogo em si. Como eu vou tratar algo que eu não sei o que é? Como eu vou conseguir gerar os melhores resultados e trazer para os meus pacientes as melhores demandas clínicas se eu não sei do que se trata? Além disso, quando a gente consegue ter previsibilidade sobre um transtorno, a gente consegue falar sobre prognóstico. O que é prognóstico? É o curso provável do caso. Ou seja, claro que todo paciente tem suas idiosincrasias, tem suas questões, suas individualidades, a gente trabalha com subjetividade, né? Mas a gente consegue fazer minimamente uma certa previsibilidade sobre o andamento do caso do paciente com e sem o tratamento. Então, se a gente não sabe do que se trata, se a gente não consegue fazer um diagnóstico bem acurado, alinhado com as lógicas das psicopatologias de uma forma geral, a gente possivelmente não vai entregar o melhor tratamento para esse paciente. E do ponto de vista do paciente, assim, eu acredito que é ético, né, e no mínimo respeitoso com o paciente ele saber o que ele tem. E ele saber, de fato, com base no que a ciência diz, e não no que eu acho que o meu paciente tem, sabe? Então, assim, imagine um paciente de ordem de saúde física, né? O paciente, sei lá, tá com câncer. E aí ele vai no médico, e aí o médico começa a passar 1001 tratamentos para ele, sei lá, medicação X, quimioterapia Y, radioterapia não sei o quê, e tal, e ele fica, tá, mas o que eu tenho? Por que eu tô fazendo isso tudo? No mínimo, esse paciente, pelo menos eu, né? Eu iria ficar bastante ansiosa, sem entender por que eu tô passando por todos esses procedimentos, sem ter uma justificativa para isso, sabe? Então, assim, do ponto de vista tanto do profissional quanto do paciente, é no mínimo respeitoso com essa pessoa que nos procura ativamente para resolver um problema clínico significativo que está trazendo sofrimento para ele. E a gente ter uma acurácia clínica de um raciocínio clínico bem estruturado para conseguir fazer um diagnóstico bem feito e, a partir daí, pensar em planos terapêuticos. E pegando o que tu falou e complementando, eu acho que isso me remete a um ponto importante, que é o diagnóstico, dar diagnóstico, pensar em diagnóstico, evita custos médicos excessivos do paciente. Perfeito. Então, vamos lá. Se essa pessoa, ela tá, via de regra, indo para vários médicos, pensando em vários diagnósticos, ou então o psicólogo dela fala assim, não, a gente não precisa trabalhar com diagnóstico.
essa pessoa ela vai passar anos e anos e anos e anos em terapia, não vai ter resultado, porque, de fato, essa pessoa não está tratando o problema focal dela. Então, se a pessoa tem depressão, ela precisa trabalhar a depressão para que tenha alguma melhora significativa na vida dessa pessoa. E a gente pensa também na necessidade de medicação, mas isso é um assunto que a gente vai falar mais à frente. Mas o que tu acha sobre isso, Mabel? Sobre esse custo médico excessivo, sobre a importância de diagnosticar, assim, qual é a tua ideia sobre isso? Pronto, assim, é importante diagnosticar por várias razões, a gente até falou algumas, e aí outra coisa importante é do ponto de vista do direito, né? Então, assim, por exemplo, alguns transtornos mentais, algumas questões têm direitos assegurados que a pessoa pode usufruir como uma pessoa que tem aquilo. Então, a gente permite que o paciente seja assertivo no que ele está fazendo, receba os direitos que ele... É um direito, né? Assim, o nome já diz. Além de empoderar. E é importante o diagnóstico porque ele dá uma categoria para que a gente consiga conversar entre profissionais. Assim, não é que o diagnóstico ele é um rótulo na cabeça da pessoa que diz, você é borderline. Aí pronto, aí você é estigmatizado por isso. Por exemplo, no borderline mesmo, são 9 sintomas que a gente tem no DSM, e para a pessoa ser caracterizada como tendo um transtorno de personalidade borderline, ela tem que ter, no mínimo, 5 desses 9. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que vão ter 5, tem pessoas que vão ter 6, tem pessoas que vão ter 7, 8 e 9. Quando a gente faz uma análise combinatória disso, o tanto de combinações que a gente pode ter com uma mesma pessoa que recebe o rótulo de borderline é enorme. Então, assim, o diagnóstico, ele é um guia, ele é uma bússola que a gente consegue partir disso para depois a gente, dentro dos pilares da PBE, né? O diagnóstico, ele ajuda a gente a olhar ali para aquela parte da melhor evidência disponível. Qual a melhor evidência disponível que eu tenho para tratar transtorno de personalidade borderline? E aí, dentro do nosso trabalho clínico, justamente, é o nosso trabalho enquanto psicólogos PBE, integrar os 3 pilares. A partir desse diagnóstico, eu tenho a melhor evidência disponível. E agora, em cima disso, como é que eu vou trabalhar a subjetividade desse paciente, a idiosincrasia dele, com a minha expertise clínica? Às vezes esse caso tem uma peculiaridade que eu tenho que cuidar. Então, assim, o diagnóstico, ele é uma bússola que ajuda a gente a seguir, que ajuda a gente a se comunicar com os outros profissionais. Por exemplo, eu vou para uma supervisão e eu falo, supervisora, o meu paciente, ele é borderline, ele é assim, 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 os sintomas que ele mais apresenta são esses, dentro do contexto dele específico, esse diagnóstico impacta nisso. Então, assim, é muito mais fácil de a gente conversar enquanto profissionais. E dentro desse assunto dos transtornos, é interessante ver quando a gente olha os DSMs ao longo dos anos, né? O primeiro DSM era finíssimo, minúsculo, o segundo já é mais grosso, o terceiro já é mais grosso, o 5 é do tamanho da minha cabeça. Então, assim, não é que ao longo do tempo, surgiu do nada um novo diagnóstico. Não, é que a gente vai estudando, a gente vai evoluindo na ciência e fazendo novas categorias para facilitar tanto o tratamento quanto o prognóstico, né? Inclusive, esse negócio é interessante de doenças surgindo, de mais pesquisas, porque é muito se falado no senso comum, sobretudo, de que agora tudo é TDAH, agora tudo é autismo, e eu fico assim, que bom, assim, por mais que existam diagnósticos feitos de maneira errada, a gente sabe que isso existe, mas o que está tendo um boom de casos de TDAH e de autismo é que agora se existe mais pesquisa e mais profissionais da saúde mental têm maior segurança de dar esse diagnóstico, de falar assim, olha, você tem essa questão, porque isso antes era confundido com fatores de personalidade da pessoa. Então, fulaninho é assim, fulaninho tem esses comportamentos, ele é meio diferente, ele não é normal, ele não é uma pessoa comum. E aí acabou que com as pesquisas se desenvolvendo na área clínica, foram surgindo maior segurança dos profissionais, tanto a conhecer o transtorno, quanto também a diagnosticar. E eu acho que tu falou uma coisa muito importante, que é o DSM, Mabel. Os primeiros DSMs, a gente tinha que ter ali, bater todos os sintomas do DSM para dar o diagnóstico, né? O DSM-5, né, e a partir do DSM-4, já tem essa ideia de que se você tiver uma quantidade X de sintomas, bater ali sintomas, essa pessoa já pode ter o diagnóstico. E isso é parcialmente importante, pessoal, porque o que a gente tem? Se essa pessoa tinha que bater todos os diagnósticos, muito provavelmente essa pessoa não ia ser tratada, porque as pessoas, de maneira geral, não gabaritam geralmente todos os diagnósticos. E aí essas pessoas que não gabaritavam, ela não tinha acesso ao melhor tratamento disponível.
e o problema se persistia. E aí a gente entra um assunto acessório que é importante também, eu acho. Que são transtornos que ficam piores com o tempo, né? A gente tem, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, né? Que com maior passagem do tempo, sobretudo o tipo 1, essa pessoa tende a ficar pior. Então, vamos supor que você é um profissional de psicologia que é contra o diagnóstico. Você fala assim, não, eu não quero diagnosticar, porque diagnóstico rotula as pessoas. Aí você pega um paciente com transtorno afetivo bipolar no seu consultório, né? Ah, não, mas aí eu vou tratar como essa pessoa se relaciona com as pessoas, como essa pessoa... Mas entenda, pessoal, o TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, ele precisa de medicação. Porque sem a medicação, essa pessoa cicla. E ela cicla com a mania. E o problema da mania é que ela causa prejuízos na atenção, na memória, nas funções executivas a longo prazo, né? E esse é o problema. Quando a gente não diagnostica da maneira correta, o nosso paciente ele tende a piorar, sobretudo se ele tiver alguns transtornos que ficam piores com o tempo. Não é isso, Esther? Com certeza. Principalmente no que tange TAB, né? Porque a gente vê que a passagem do tempo, via de regra, para alguns transtornos, ela pode ser benéfica, digamos assim. Mas para um nicho específico, a gente vê também que não, né? Que pode, sim, ter uma regressão significativa, principalmente no tocante à TAB, porque a gente vê que esse paciente, ele regride cognitivamente muito, né? Esse declínio cognitivo desse paciente, assim, não é muito comum, mas também não é incomum a gente ver pacientes bem jovens com declínio cognitivo super avançado e, assim, num estado muito, muito discrepante o que era esperado para a idade e para aquele prognóstico em um tratamento adequado, baseado em evidência, sabe? Então, assim, de fato, se a gente quer ter um respaldo científico, ético e quer trazer o que há de melhor para o paciente, diagnosticar não é um negócio. É uma coisa que a gente precisa fazer. Não é algo negociável. É algo que a gente precisa estudar, aprender e realmente alinhar com esse paciente. Tudo que você vai sendo atravessado dentro da história dele e vai entendendo com robustez, com ciência, para fazer um bom diagnóstico. E isso entra até também na janela de oportunidade, né? Assim, porque transtornos mentais ainda são muito estigmatizados. Então, assim, aquela pessoa que chegou para você com um possível diagnóstico, ela já passou, talvez, num padre, talvez ela já passou num coach, talvez ela já passou, assim, passou por 1000 coisas, teve excesso de estratégias de esquiva, uso de substância, de álcool. Enfim, ela fez ali uma roda antes de chegar em você. E você pode dar para ela o melhor tratamento, de acordo com o que ela tem. Então, assim, por isso que é tão importante a gente aproveitar essa janela de oportunidade, porque não é sempre que as pessoas buscam ajuda. Então, quando elas buscam, a gente precisa tornar essa oportunidade a melhor possível para ela. A gente precisa ter a nossa expertise clínica para acolhê-la da melhor forma, de forma que ela consiga fazer algo que é extremamente importante para ela, que é o tratamento. Por exemplo, uma pessoa com TAB, que passa anos, vai piorando se ela não tratar, então ela, ao longo desses anos, se ela não tiver nenhum momento que ela acha um tratamento assertivo que era realmente algo para o problema dela, pronto, a gente vai vendo uma pessoa que vai se deteriorando cognitivamente cada vez mais por algo que a gente tem um tratamento que é assertivo naquilo. Exatamente. E olha só, o que aparece muito para mim são pacientes, no meu consultório, são pacientes com alta desesperança, com comportamento de risco à vida, e eles são agravados sobretudo quando esse paciente não recebe o tratamento o melhor possível. Eu já cansei de ouvir de paciente falar assim, olha, doutor, eu cheguei no seu, eu tô aqui, mas eu tô aqui com a última alternativa possível, né? Eu não aguento mais, eu já passei para o psicólogo XYZ, já passei para o tratamento XYZ, nada funciona comigo, e esse é meu última zona de respiro. Então vamos lá, vamos supor que esse paciente não chega para mim, ele chega para o fulaninho que é contra o diagnóstico, e ele é o último psicólogo que essa pessoa procura, né? E aí o fulaninho que não trata diagnóstico não vai tratar essa pessoa como o melhor que ele pode tratar, porque ele exclui essa parcela que é importante. Essa pessoa com comportamento relevante de risco à vida, ela pode ter problemas sérios ali na vida como um todo, porque é o último respiro dela. Então, assim, não deu certo, essa pessoa ela pode ter prejuízos ainda mais alarmantes. E perceba, pessoal, por que é importante a gente pensar nisso? Por conta também das medicações.
Essas pessoas, por exemplo, com TAB, com transtorno de personalidade borderline, com transtorno depressivo maior, né, transtorno depressivo persistente, são quadros que, via de regra, precisam de medicações. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, qual é a relevância de medicação, assim, por que medicação é importante, assim, eu sei que foge um pouco do escopo da área do psicólogo clínico, mas a gente, como está trabalhando todo o tempo com psiquiatra, com equipe médica, né, no geral, a gente tem um certo domínio sobre a área, né, e aí eu acho que tu, Esther, é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre isso. Primeiramente, obrigada. Mas, assim, um tópico importante que você mencionou, que eu queria fazer só um pequeno adendo, e que a Mabel pincelou, é sobre a questão dos médicos psiquiatras. A gente precisa muitas e muitas e muitas vezes trabalhar em parceria com esse nicho específico da medicina. Por quê? Porque, via de regra, os pacientes eles chegam para a gente com demandas agudas, seja de ansiedade, seja de depressão maior, seja, enfim, de qualquer transtorno específico. E, via de regra, ou a gente precisa fazer esse tipo de encaminhamento e muitas vezes desestigmatizar essa classe para esse paciente. E muitas vezes a gente precisa ter contato com esses profissionais, até para trazer para ele não só a nossa implicação clínica, nosso raciocínio clínico, mas também trazer para esse profissional essas idiosincrasias do paciente, que muitas vezes a gente, por estar em contato semanalmente, pelo menos uma vez na semana, a gente acaba tendo muito mais acesso do que o próprio psiquiatra. Então, trazer um tratamento interdisciplinar para o paciente, via de regra, é muito benéfico. Então, a gente saber dar um bom diagnóstico também faz com que a gente converse muito bem com outras classes afins, mas outras classes, entende? Então, assim, acaba gerando a unidade de comunicação entre esses profissionais, e o paciente ele vai sair ganhando muito dessa história. Falando sobre a medicação especificamente, a medicação psiquiátrica, de uma forma geral, existem várias classes e cada classe vai fazer um trabalho específico, digamos assim, vai trabalhar uma área específica. E, lógico, não é nosso escopo aqui sair distinguindo cada uma, talvez seja até uma ideia para um próximo podcast, mas a medicação psiquiátrica, via de regra, ela é muito confundida e muitas vezes estigmatizada por conta dessa confusão em relação ao que é de fato e o que ela causa ou não no nosso organismo, né? Então, assim, falando de uma forma breve sobre a medicação psiquiátrica, ela vai atuar no nosso cérebro, de uma forma geral, ela vai, de certa forma, em alguns fármacos específicos, atuar para trazer mais letargia, mais calmaria, digamos assim. Alguns, né, por outro lado, vão trazer mais expansão, vai deixar a gente mais esperto, mais ligado, e, por consequência, vai trazer efeitos terapêuticos benéficos nas nossas funções executivas, de uma forma geral. Então, a medicação psiquiátrica, ela não é, de forma alguma, para estigmatizar o paciente ou para fazer com que o paciente ele faça parte de um recorte, de um nicho a qual, eu tomo Venvance, ou, eu tomo, sei lá, fluoxetina. Não é por aí. É no sentido de trazer efeitos benéficos sobre esses sinais e sintomas que o paciente traz, que trazem prejuízo significativo para a vida dele. E é importante a gente falar disso porque, assim, o medicamento, ele é muito estigmatizado pelas pessoas. Qualquer psicólogo vai se identificar com essa fala. Na anamnese você pergunta, você já foi em psiquiatra? Não, Deus me livre, não sei o quê. Eu não sou nem doido. Eu não sou nem doido, eu não quero... Não, doutora, geralmente eles falam assim, não, doutora, só não quero tomar remédio porque dizem que vicia, né? Aí a gente tem que ter uma metáfora muito boa que uma professora minha falou na faculdade uma vez, é sobre a gente tratar o paciente assim, como uma borboleta que a gente está conduzindo, né? Nas nossas mãos. A gente não pode nem se apressar que a gente machuque e também não pode ser muito devagar. A gente tem que acompanhar o voo dela, né? Então, assim, é importante já a gente falando, não é bem assim, na verdade. E aí, por isso é importante a gente fazer esse trabalho de psicoeducação. Por isso também o diagnóstico é importante, porque a gente consegue psicoeducar de uma maneira mais estratégica, mais assertiva,
porque eles chegam demonizando o medicamento que muitas vezes ajuda demais, né? E aí eu sempre falo sobre, ok, a gente tem dois lados, né? A gente tá aqui na terapia e por outro lado tem um medicamento. Tô dizendo que você precisa agora? Não, vamos vendo à medida das sessões. Mas o medicamento, ele pode ser um importante aliado, né? E ele pode dar o start, às vezes, que você precisa para se engajar na terapia, por exemplo. E aí você vai falando com cuidado de a pessoa entender que o medicamento, ok, não é um bicho de sete cabeças, ele pode muito bem me ajudar. Na verdade, o objetivo final é ajudar o paciente. Mabel, eu queria trazer uma metáfora que eu uso muito no consultório com os meus pacientes. Vou fazer uma pergunta para vocês dois e para vocês que estão escutando. Imagine que você vai entrar num espaço, num ambiente muito, muito sujo e muito desorganizado. Você se sente à vontade num ambiente como esse? Não. Certo. Não existe outra forma de você organizar esse lugar. Você precisa entrar lá dentro. Você precisa arregaçar as mangas. Você precisa colocar uma roupinha, pegar a vassoura, pegar o pano, pegar o que for e organizar. Imagine que você coloca um óculos em que a sua visão ela fica um pouco mais facilitada para esse serviço. Eu costumo dizer que a medicação, bem entre aspas, é como se fosse esse óculos. E a terapia é a faxina bruta. Você vai, organiza o quarto, você limpa, você coloca as coisas no lugar. Vocês vão convir comigo que determinado contexto você vai olhar e você vai dizer, gente, eu não preciso mais desse óculos, não. Porque as coisas já estão minimamente organizadas quando você faz ambas as coisas. E aí, lógico, você não vai simplesmente tirar o óculos, né? Tem um acompanhamento com um profissional, você vai fazer de uma forma gradual, mas vai chegar um determinado momento que você já organizou o quarto ali minimamente ao ponto de você conseguir estar lá dentro. Entende? E aí, as coisas finas, digamos assim, você pode ir fazendo sem esse óculos. Ou tirando esse óculos de uma forma gradual. Entende? E aí, a medicação, ao meu ver, abraça esse tipo de funcionamento. Não vai organizar o quarto. De jeito nenhum. Quem vai organizar o quarto é você, com a ajuda do facilitador, que no caso é o psicólogo. Mas o que muitas vezes vai te possibilitar fazer com que entre nesse quarto quando a coisa está muito feia é a medicação. Então, a gente não pode demonizar a medicação e muito menos estigmatizá-la ou estigmatizar a pessoa que toma a medicação, por qualquer estigma que seja, porque ela é, sim, muito benéfica na maioria dos casos a qual eu atendo, por exemplo. E aí percebam, por que a medicação é importante? Quando a gente fala em adoecimento mental, quando a gente fala em transtorno de maneira geral, a gente tem que uma área da vida social foi afetada, né? Você também tem marcadores genéticos que influenciam que um transtorno ele apareça ou não, por exemplo, no toque. Se o primeiro paciente tiver toque, há maior chance desse filho desse paciente ter toque também. A gente tem outros marcadores genéticos para outros transtornos. E aí fala que no momento que essa pessoa vai vivendo a vida, né, vai tendo poucas experiências significativas, pouco approach de momentos bons e positivos, vai mudando um pouco a química cerebral dessa pessoa. O medicamento, como a gente está falando na metáfora, ele serve para regular a química cerebral para que essa pessoa tenha uma maior capacidade de fazer as coisas. Então, vamos pegar aqui um transtorno clássico e fácil de todo mundo que está em casa entender. Depressão. Depressão, a gente tem uma baixa quantidade de energia direcionada a coisas da vida. Você não consegue fazer as coisas. Você quer ficar deitado na cama, você não tem energia para fazer nada. Parece que você está correndo sempre uma maratona independente daquilo que você faz. O que é que a medicação faz? A medicação te dá mais energia para que você consiga fazer as coisas. Por que a gente sabe? No momento que o paciente enriquece a vida dele, no momento que ele começa a fazer mais atividades prazerosas, ele tende a ter uma maior probabilidade de fazer outras atividades e aí ele vai melhorando da depressão. Sem o conteúdo da medicação, isso não é possível. Ou isso é muito mais difícil. Então, a gente tem dois cenários aqui, pessoal. Cenário número 1, sem medicação.
Então, você vai só com a terapia, vai trabalhar só com a terapia aqui. O paciente pode melhorar? Pode. Pode. Se ele conseguir engajar, em algum momento ele vai melhorando. Mas a melhora é muito mais longa, demora muito mais tempo. Você tem um outro cenário aqui, na verdade são 3. Você tem um outro cenário, que é terapia e medicação, né? Não, só medicação, vamos lá. Só medicação, o paciente vai ter uma regulação ali da neuroquímica cerebral, só que não tem enriquecimento comportamental ambiental. Então, essa pessoa vai experimentar uma melhora gradativa, mas essa melhora, ela não se traduz no convívio dele social em benefícios. Sim. Então, essa pessoa, às vezes, diminui o nível de desesperança, às vezes diminui a tristeza profunda, tem algum efeito ali, mas não muda muito a vida da pessoa. E a gente tem um terceiro cenário, que é quando você alia os dois. Essa pessoa vai ter mais energia para fazer as coisas e, com a terapia, ela vai enriquecer o ambiente. Que é visto em pesquisa, pessoal. Não é visto tão somente em experiência clínica. As pesquisas mostram que pacientes com transtorno depressivo grave maior, eles tendem a ter uma melhora maior quando associado medicação e psicoterapia, sobretudo terapia cognitivo comportamental, que é o maior aporte de evidência que nós temos atualmente. Né? Então, quando a gente fala em medicação, isso é importante, isso é relevante, que nós trabalhamos em conjunto, como a gente já falou. Tá? E aí, pessoal, a gente tem que pincelar aqui um ponto importante, que as pessoas podem estar pensando, mas medicamento vicia, medicamento gera prejuízo, por que eu vou me medicar? Se a terapia funciona, eu compro ônus, eu, psicólogo, eu compro ônus do meu paciente e ficar anos comigo, afinal é bom para mim, né? Tô ganhando dinheiro aqui com isso. Mas isso é ruim para o paciente, ponto 1, a gente já sabe, né? Medicação ao longo do prazo causa dano, custo excessivo para o paciente. E ponto 2, ele só vicia se for usado em tempo discriminado, assim, se esse paciente passar anos tomando o remédio, se ele tomar em excesso e de maneira desregulada. A gente tem algumas exceções à regra, como toda regra que existe, né, como qualquer tese que a gente tem dentro da área de saúde mental, mas via de regra trabalha com essa lógica. Então, pessoal, se não há nenhum dano relevante em tomar medicação e os benefícios são maiores, a gente já falou isso no primeiro episódio, é melhor que a gente tome, então. Se os malefícios são menores e os benefícios são maiores, é uma decisão que a gente pode tomar. Não é, Mabel? Isso. Então, assim, o paciente, ele precisa justamente que você faça essa psicoeducação com ele. Porque, no final de tudo, gente, quem decide se segue o tratamento, principalmente um tratamento para transtorno psicológico, é o paciente. Porque não adianta você passar, tá aqui o melhor medicamento, tá aqui a melhor terapia, o melhor psicólogo para você, se a pessoa não tá engajada. E para ela se engajar, o mínimo que a gente precisa dar para ela é informação. E aí, isso é muito importante porque, por exemplo, uma fala super comum de consultório, não, eu tô doido. Eu tô doido. Ninguém pensa do jeito que eu penso e eu estou completamente pirado. Isso é super comum dos pacientes chegarem pra gente com esse discurso. E aí, quando você fala, não, olha, calma, você não está doido. O que você tem é um transtorno, que ele é assim, assim, assado, e ele tem sintomas tais. Olha só se você se identifica esse sintoma, sim, 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 sim. Então, assim, você consegue dar pro paciente uma explicação causal. Ok, eu não sou a última pessoa do mundo e nem a primeira a sentir isso. Eu tenho alguma coisa que eu posso tratar, que tem um prognóstico assim, que o meu psicólogo sabe como conduzir. Então, assim, informação é empoderamento. Quando a gente dá informação para o paciente, ele consegue fazer as escolhas dele. E ele não toma o medicamento porque o médico disse, tome isso que você vai melhorar. Ele toma porque ele entende. Então, assim, é muito importante essa informação, até entrando já no assunto da psicofobia, porque, historicamente, a gente tem pessoas muito estigmatizadas. Então, assim, quando a gente olha lá no histórico dos estudos de psiquiatria, a gente vê pessoas que disseram, não, essa pessoa ela não tem um transtorno. O que ela tem, na verdade, ela está possuída por uma entidade. O que ela tem é histeria, o que ela tem é uma doença do útero, o que ela tem é isso, isso, isso. Então, assim, essas pessoas, historicamente, estão recebendo o diagnóstico adequado agora. Agora que a gente está falando disso, agora que a gente está tentando tirar esse estigma, porque daqui para trás era só achismos, né? Por exemplo, a gente fala até de história do Brasil, a gente vê em Barbacena pessoas que, por terem um transtorno, eram colocadas no trem dos doidos e eram excluídas da sociedade, a gente praticava práticas higienistas, enquanto sociedade com ela, a gente tirava essa pessoa do convívio simplesmente por ela ter um transtorno mental. E hoje a gente vê como isso mudou, está mudando aos poucos,
pelo tratamento que a gente consegue dar, por como a gente tenta parar de estigmatizar isso. E aí, por isso, enquanto psicólogo, a gente precisa também ter essa discussão, porque a gente é humano antes de ser psicólogo. Então, às vezes, a gente tem um transtorno, às vezes, a gente tem próprios preconceitos que vêm com a gente ao longo da nossa formação. Então, por isso, a gente sempre tem que estar estudando, falando sobre isso, trazendo o fator histórico, trazendo tudo que aconteceu ao longo do tempo. Exatamente. E aí, olha só, o que a Mabel falou, Stephanie, é o seguinte: transtornos mentais são estigmatizados e os profissionais, às vezes, têm eles. E eu fico pensando, assim, que milhares de pessoas se formam semestralmente em psicologia. E essa pessoa não poder dizer para o paciente dela: olha, eu entendo a tua dor, eu sofro com isso também. Porque se ele fala isso, algumas coisas podem acontecer, né? Essa pessoa vai falar: se ele não se tratou, como é que ele vai me tratar? Ponto 1. Ponto 2. Nossa, mas quer dizer que ele é dessa forma também? Ele tem esse transtorno? Nossa, que horrível. Desmerece, assim, o trabalho, né? Desmerece o trabalho. Quando, na realidade, a posição deveria ser essa. Olha, esse psicólogo sabe o que eu sinto. Ele sabe o que eu tô passando. Então, ele vai conseguir me tratar melhor. Mais do que saber, ele sente, né? Porque saber, a gente lê. Eu sei que o paciente que sofre com ansiedade tem tais sintomas XYZ. Mas mais do que isso, eu sinto isso, sabe? Eu sei a influência que é não tomar medicação e tomar medicação. Eu sei a diferença que isso faz pra mim. Eu sei a diferença que isso faz no meu corpo. Eu sei a diferença do que é ficar dias sem fazer atividade física. E eu sei a diferença que isso traz nas minhas crises de ansiedade, entendeu? Eu, mais do que sentir, mais do que ler sobre, eu sinto isso. Então, quando o paciente fala assim, eu tive uma crise assim que eu não consegui dormir, eu já tive inúmeras. E eu sei exatamente que é esse desespero de você estar querendo dormir, você tá exausto. Você sente que a qualquer momento você vai parar, em qualquer lugar você vai dormir, mas você tá tão hiperligado naqueles pensamentos de preocupação que você não consegue, entende? Parece que a preocupação, ela virou uma parte da minha personalidade, da minha vida, sabe? Na época da faculdade, eu achava que as pessoas me identificavam, tipo assim, a Stephanie é aquela preocupada, sabe? Pronto, ela mesma, sabe? Tipo, como se fosse uma identidade da minha pessoa. E realmente, principalmente no começo, é muito difícil a gente sentir, não sei nem se a palavra é à vontade, mas não sentir vergonha. Por quê? Porque as pessoas, de uma forma geral, elas estereotipam tanto os transtornos mentais que, de uma forma geral, é difícil você falar sobre até para as pessoas que você ama, que convivem com você. Eu lembro que no começo eu tinha medo de falar para os meus pais, porque eu achava que eles iam me achar fraca. Eu achava que eles iam me achar... como é que eu posso dizer? Não pertencedora ali da tribo, da casa deles, assim, porque eles são pessoas muito fortes, enfrentam as coisas, assim, muito, muito de peito aberto, e eu achava que, na minha cabeça, que se eu não fizesse isso, eu ia ser vista como fraca, como outras pessoas que, né, fazem parte da minha família e são vistas como fracas. E aí, quando a gente vai falar isso para um paciente, aí é que a insegurança sobe mesmo. E ao invés da gente trazer para o paciente e dizer, cara, eu sei o que tu tá passando. Sexta-feira eu passei por uma situação com uma paciente em que ela mudou totalmente a situação profissional dela e ela relatou vários episódios de crise de ansiedade e tal. E eu olhei para ela e falei assim, eu sei o que é isso. Eu já fiquei 4 dias sem conseguir dormir, seguidos. Eu sei o desespero que isso dá. Eu lembro perfeitamente de como eu me sentia e como eu ia idealizar os piores cenários do dia a posteriori, né, desses episódios de insônia. E eu lembro perfeitamente o quão aquele momento eu disse, eu tô no fundo do poço. Eu acho que mais fundo que isso aqui não dá para chegar. E eu falei isso pra ela. E ela olhou para mim e disse assim,
eu nunca me senti tão vulnerável. E pela primeira vez eu sinto que alguém consegue me entender. E como a gente, assim, se une num vínculo de vulnerabilidade com essas pessoas de uma forma tão bonita, assim. Eu acho Leve. que na psicologia a gente chama isso de autorrevelação, né? Quando a gente faz essas autorrevelações que servem ao paciente e que realmente geram uma conexão, tipo, nossa, realmente, assim, outras pessoas sentem isso. E às vezes o psicólogo pode servir até de modelo, assim, tipo, nossa, essa pessoa, ela tem isso, ela passou pela mesma coisa que eu tô passando agora, e ela conseguiu dar a volta por cima. Ela conseguiu, assim, não gosto da palavra superar, mas ela conseguiu viver com isso de uma maneira funcional. Ela consegue trabalhar, ela consegue ter as coisas dela. Então, assim, eu também posso conseguir. Então, eu acho que quando a autorrevelação, ela gera esse encontro de vulnerabilidades e ela gera essa esperança, é muito bonito quando isso acontece. Então. Sim. E obrigado, Stephanie, por se demonstrar tão vulnerável aqui. Eu acho que isso é legal porque me deixa, inclusive, até mais confortável para falar um pouco também de como é a minha experiência em relação a isso. A Stephanie eu fui monitor da Stephanie e eu fui aluno da avó dela na faculdade, né? E a avó dela foi uma professora, assim, que eu tenho um carinho enorme até hoje, né? Até às vezes me emociona em falar dela, de tão querida que ela é. E ela foi a primeira pessoa que me ensinou sobre dislexia, né? Ela foi a cadeira dela na cadeira sobre psicológico básicos. E eu descobri que eu tinha dislexia na cadeira dela. Fui fazer ia dar uma aula sobre isso, comecei a estudar, comecei a me identificar, né, com as coisas. O que até então era visto com meus pais, ele tem problema de falar, é porque ele teve uma regressão à infância, porque o irmão dele nasceu, então ele queria ser bebê para ter atenção, né? Quando na realidade não, era realmente um distúrbio de aprendizagem, né? E aí eu fui atrás de fazer avaliação, recebi o diagnóstico de dislexia, e aí eu parei de me sentir, né, errado por ter dificuldade de ler, errado por, às vezes, trocar um fonema de uma palavra. Não sei, inclusive, se vocês perceberam, pessoal, mas o primeiro episódio, quando eu fui me apresentar, eu fui falar meu nome, e aí eu errei o sobrenome, né? Em vez de falar Borges, eu falei Borges, alguma coisa assim. Porque, às vezes, eu tenho dificuldade com alguns fonemas. E foi libertador para mim. Foi libertador para mim também descobri que a minha preocupação excessiva tinha um nome, que era transtorno de ansiedade, né? Foi libertador para mim descobrir também que o fato de eu ter um pouco mais de facilidade, um pouco de eu sentir um pouco mais, também tem explicação, né? E isso tudo me fez conseguir não me sentir estranho, como eu me sentia durante toda a minha vida, né? Como se eu tivesse um problema, como se eu fosse uma pessoa digna de pena, como se eu fosse uma pessoa que as pessoas não deveriam gostar, porque eu me sentia um objeto da minha turma. E esse sentimento de se sentir objeto foi retirado no momento que eu falei, olha, eu não sou isso aqui, eu tenho isso aqui. Uhum. Né? Eu tenho. E o tenho é tratável. E eu fiz terapia, tratei minha transtorno de ansiedade generalizada, tratei as questões referentes também às outras habilidades, e assim, as pessoas pensam, suas habilidades é incrível, porque você... Não... Gente, me traz muito mais problema do que soluções, né? Eu demoro muito mais para voltar ao estado basal no momento que eu tenho algum tipo de sentimento. Então, se eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. E demora minutos e às vezes até horas para essa raiva passar, por conta da sobreexcitabilidade emocional. Então, percebam que lidar com essas questões, sabendo que isso tem um nome, é muito mais fácil. Como a Mabel disse, empodera o paciente. Ele para de sentir o objeto e passa a ter mais controle da própria vida. E isso é muito importante. Eu queria acrescer, né, quando eu falei para vocês, que eu entendia que a preocupação ela era como se fosse um traço da minha personalidade. E essa sua fala para mim foi muito forte, porque foi exatamente isso que eu senti. Eu comecei a entender que não, que essas ideias vinculadas à preocupação não faziam parte da minha personalidade, elas faziam parte de um transtorno que é tratado, que é possível de melhora clínica, entende? Então, assim, quando eu consegui desmembrar isso e eu entendi que isso não fazia parte da Stephanie, estava ali, mas não fazia parte da minha pessoa, aí as coisas mudaram, assim, significativamente. Assim, uma coisa que o Humberto falou que é muito interessante,
quando eu comecei a estudar, eu comecei a me identificar. Eu acho que essa frase é presente dentro do curso de psicologia para todos os alunos que fazem psicopatologia. Você entra lá na cadeira, começa a ver o DSM, aí, peraí, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E a gente começa a se identificar com as coisas que a gente vai lendo, né? E aí, até quando a gente volta para a definição de transtornos, é importante a gente falar que você só lê os sintomas puramente e se identificar não te diz, ok, eu tenho esse transtorno, né? Por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento clínico, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar, principalmente dentro da psicologia, que ainda tem muito o estigma do psicólogo, que tem que falar, assim, bem calmo e que é bem tranquilo. Quando a gente se vê dentro desse estigma, a gente fica, meu Deus, como é que eu posso ser psicólogo e também ter ansiedade? Você mesmo, quando você descobre, você fica meio perdido, assim. Você mesmo acha que isso é um impeditivo para você. E quando você vai vivendo, quando você vai se empoderando, quando você vai falando sobre, quando você vai, você mesmo passando por um processo de parar de se estigmatizar, você vê que, ok, nem é esse bicho de 7 cabeças que eu achei que era. Então, por isso é importante a gente falar, porque eu acho que atualmente a gente vive um momento que tem 2 polos relacionados a transtornos mentais. O primeiro é, ok, tá todo mundo falando sobre isso em Instagram, na internet, e todo mundo se identificando a rodo. Por exemplo, um dia desses eu vi um vídeo na internet que era falando assim, se você dorme assim, é porque você é autista. Aí eu, quê? Eu durmo assim. Então, assim, não é puramente para essas coisas que todo mundo vai se identificando, que vê na internet, e aí, de repente, eu acho que a gente vive 2 momentos. Uma banalização de diagnóstico, todo mundo tem e pronto. E, por outro lado, um estigma ainda muito forte. E é muito desafiador, né, a gente viver nesse momento. E por isso, voltando, é tão importante a psicoeducação do paciente, você falar, ok, não é nem banalizado e não é nem estigmatizado. É apenas um padrão comportamental que você tem e que a gente pode cuidar disso para tornar-se mais funcional na sua vida. Eu queria só fazer um adendo, sabe, Mabel, nessa sua fala, porque, tipo assim, você estava comentando a respeito dessa questão dos estigmas e de como é que esse padrão comportamental no paciente ele pode trazer esses prejuízos funcionais, levando a um diagnóstico de um transtorno e tal, etc. Mas, assim, pensando numa pontuação para isso aí. Quando a gente olha do ponto de vista do adoecimento físico, né? Não há dúvidas, não há impeditivos, não há um crivo. Essa pessoa tem tal patologia no pâncreas. Entende? Mas existe um crivo do tipo, essa pessoa é depressiva. Sabe? E eu costumo ver os adoecimentos de ordem mental mais ou menos do mesmo jeito que eu costumo ver um adoecimento de ordem física. Por que que eu vou ter que gerar uma rotulação, uma caixinha para aquelas pessoas? Não necessariamente vão existir caixinhas para doenças de ordem física. Existe tratamento. Você vai lá no médico X do pâncreas que vai tratar a doença tal, vai tomar remédio tal, vai fazer um exame tal, vai fazer assim, vai acompanhar assim, assado. Pronto. É isso. E por que o transtorno de ordem mental? A estigmatização do próprio diagnóstico, estigmatização da medicação, estigmatização do tratamento de qualquer ordem, seja psiquiátrico, seja psicoterapêutico, estigmatização do próprio terapeuta, no caso que a gente está falando, né? Para psicólogos, enfim. Então, assim, gente, é uma doença, como qualquer outra, né? Porque tá no nicho F do DSM, quer dizer que não é doença, que não tem tratamento? Tem tratamento com respaldo científico. Se a gente for abrir qualquer revista, base de dados indexadora decente, não vamos nem falar das não decentes, vocês vão ver inúmeros artigos, inúmeros estudos sendo feitos a rodo, entende? Falando sobre tratamento. Um tratamento baseado em ciência. Tratamento que é randomizado, que é visto com placebo, que é visto com outro tratamento, que pega um tratamento que é padrão ouro e faz e não sei o que, faz acontecer. Então, é um tratamento de uma doença, como qualquer outro. Então, inclusive, fica aqui o desafio a você, psicólogo, né? A falar mais sobre as suas dores para as pessoas. Falar mais sobre as suas dores comunicando elas, porque isso gera empatia. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que talvez seja interessante.
Como vocês sabem, eu atendo muito pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Com autodesregulação emocional. E aí, uma das coisas que eu mais falo para meus pacientes é uma coisa que a Linehan escreveu, né? A gente tem que entrar no inferno para tirar o paciente dele. E eu me lembro de um paciente que eu atendia, que eu atendo ainda, que foi um divisor de águas na terapia. Eu cheguei assim, fulaninho de tal, eu vou te tirar do inferno. Eu vou entrar no inferno junto contigo e eu vou te tirar dele. Ele passou a me olhar como uma pessoa, como um profissional, como alguém que estava tratando ele de uma outra forma. E aí, toda a sessão que passa, ele fala assim, olha, Humberto, eu me sinto melhor. Antigamente, eu pensava que tudo estava destruído ao meu redor e que eu estava pregando pequenos azulejos na parede. Hoje eu me sinto que eu já arrumei a casa. E depois eu vou arrumar a cidade. E depois eu vou arrumar o país. Mas isso só foi possível porque tu tá me tirando do inferno. Vocês têm noção do quão poderoso é isso, pessoal? Deus ter chegado para essa pessoa e falar assim, olha, eu sei o que tu tá sentindo, eu sofro disso, eu entendo o que é desregulação emocional intensa. Né? Na época da faculdade, eu passei semanas sem conseguir tomar banho, semanas com autodesregulação. Então eu entendia muito bem o que essa pessoa estava falando. E eu falei assim, eu vou te tirar do inferno. E é isso, caro colega, que faz a diferença na vida das pessoas. É isso que faz com que a pessoa tenha maior confiança no seu trabalho. Não é você se fazer de forte. É entender que não é fraqueza falar sobre o seu transtorno, é potência, porque te empodera, melhora a relação e melhora o paciente. E se a gente próprio se estigmatizar, como é que a gente quer que o paciente não se passe por isso, né? Então, assim, é tão bonito quando a gente tem momentos, por exemplo, como esse, de a gente estar falando das nossas dores, estar falando das nossas questões e ter um acolhimento, assim, tipo, ok, isso é humano, isso é tranquilo, assim, pode falar sobre isso, tá tudo bem, ninguém vai desmerecer você, ninguém vai tirar sua competência só porque você está falando que você passa por isso. Então, enquanto psicólogo, eu acho extremamente importante a gente se vulnerabilizar mesmo, porque eu acho que é no encontro de vulnerabilidades que a gente consegue crescer muitas vezes. Então, é muito importante essa discussão com o paciente, né? E entre profissionais também. Né? Sim. O que a gente está fazendo aqui, o que a gente está promovendo aqui espero que seja um divisor de águas, assim, para os profissionais que estão escutando a gente, para eles entenderem que sentir faz parte do processo humano. Né? Que o nosso sistema límbico, pelo menos até então, é idêntico para todos os seres humanos. Então, sentir de uma forma funcional faz parte. Sentir de uma forma disfuncional, aqui e acolá, também faz parte. Mas a gente precisa saber ler a quantos esse sentir disfuncional traz prejuízo para a gente. Exatamente. E aí, sim, procurar ajuda profissional. Ao contrário, hoje eu me sinto muito forte por ter passado por tudo que eu passei, por ter enfrentado todo o tratamento que eu enfrentei e por hoje conseguir usar a minha ansiedade, usar o meu diagnóstico como uma forma de propósito de vida e trazer para as pessoas que me acompanham, seja nas redes sociais, que eu sei, né, para os meus pacientes, enfim, trazer para eles assim, mais do que vai dar certo, trazer para eles tipo, deu certo comigo. E se deu comigo, vai dar com você. Eu acho que a gente fala muito na terapia de aceitação e compromisso, que é uma das áreas que eu estudo, sobre como não adianta você falar, a gente chama de ACT, não adianta você só falar de ACT, você tem que viver aqueles processos que você está propondo para o paciente. Não adianta eu propor para o paciente uma coisa que eu nem sei como é, porque assim, que a gente falou, né, de estar dentro do inferno e conseguir tirar a pessoa de lá. A gente só sabe quando a gente estava lá e alguém ajudou a gente a sair. Quando a gente mergulha naquele inferno junto com o paciente. Então, assim, quando você é o paciente, você passa por um processo de terapia e o psicólogo faz uma mudança na sua vida, você fica, nossa, eu também consigo fazer essa mudança na vida de outras pessoas. Então, você viver isso e você promover isso é muito poderoso, assim, é muito incrível. Então, se vocês pudessem sintetizar, resumir o encontro de hoje em algumas palavras, para que as pessoas de casa
ficassem com isso gravado na cabeça. Assim, ó, o encontro foi sobre isso, eu tenho que entender isso. Que frases seriam essas? Eu diria, o diagnóstico empodera o paciente. Boa. Eu diria que se você está pensando que você tem algo nesse sentido do que a gente falou, procure um psicólogo. Ele vai te ajudar, ele vai estar ali com você, ele vai te dar a mão e vocês vão juntos. Então, assim, você não precisa passar por isso sozinho. Exatamente. E se eu pudesse dar uma frase que talvez sintetize isso vejam transtornos como transtornos, pessoas como pessoas, medicamentos como medicamentos. Procurem entender o paciente para além desses transtornos. Pense em medicamentos como um auxílio no tratamento. E falem das suas dores. Porque é no momento que a gente fala das nossas dores que os pacientes se sentem acolhidos, se sentem ouvidos, se sentem amparados. Então, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença de vocês duas pelo encontro de hoje. Agradecer por vocês se vulnerabilizarem, né? Eu acho que esse espaço gera potência, né, para quem está ouvindo. E eu fico muito feliz de estar dividindo mesa com pessoas tão brilhantes, pessoas tão sensíveis e com pessoas tão capazes, assim. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Agradecer também a você que está até agora nos ouvindo, que está até agora falando, né, e falando com as pessoas do podcast, olha, falando de tal, podcast do Clube PBE. Então, pedir que vocês divulguem isso aqui para que mais profissionais saibam de como estudar transtorno, de como entender as pessoas é relevante. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo encontro de hoje e a gente se encontra no próximo. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada.